Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Felizes? Semana é bem cansativa, né? O cronograma aí está cheio, mas aqui nós estamos, amém? E é isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre GE, sobre grupo de evangelismo. Quando eu recebi esse tema, confesso que eu fiquei muito feliz, porque poucas pessoas sabem, eu acredito que mais os nossos discipuladores, né, os pastores, sabem que nós lá no Tururu, nós iniciamos com o GE. Nós tivemos esse trabalho inicial lá no Tururu e tivemos essa experiência de primeiro abrir um grupo de evangelismo e depois a gente ter a nossa célula Conectados. E ali a gente pôde experimentar como é feito um GE, as suas etapas. Quem aqui já ouviu falar sobre GE? Levanta a mão só para muita gente. Só que a gente tem ali um passo a passo, nós temos ali uma linha de raciocínio até nós conquistarmos, de fato, aquelas vidas para Cristo. E eu estava até pensando antes de subir aqui, eu falei, rapaz, eu queria saber qual vai ser o dia que eu vou subir aqui tranquilo. Eu imaginava que em algum momento eu iria subir aqui mais tranquilo, né, para pregar, mas toda vida que eu recebo um convite, quando vai chegando a hora, a gente começa a dar aquele friozinho na barriga, e eu acredito que é aí que vem a dependência do Senhor, é aí que vem realmente, a gente vê nessas horas que nós vemos que nós estamos subindo totalmente dependente. E foi assim que também nós iniciamos o nosso GE, totalmente dependente do Senhor. E eu acredito muito que o GE, ele é uma ferramenta poderosa para um trabalho inicial em alguma comunidade, em alguma cidade próxima, porque o GE, eu vou explicar mais lá na frente, mas o GE ele é um ambiente menos eclesiástico, menos litúrgico. Você tem uma certa liberdade, as pessoas, às vezes, elas não estão familiarizadas com igreja, com célula, ou talvez até já viveram esse contexto de igreja, de célula, e não querem mais. E aí é até uma forma da pessoa voltar, né, a ter esse contato. Então, é uma ferramenta muito importante, fez total diferença para a gente lá no Tururu. E vamos lá, né? Eu nem marquei o tempo aqui, mas qualquer coisa aí. E o texto base, meus irmãos, que eu separei aqui para vocês, para a gente aqui, está lá em Atos 8, do 26 ao 31, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Esse texto ele traz algumas camadas. E toda vez que eu leio esse texto, cada frase, cada parágrafo, eu consigo fazer uma ligação com o que nós vivemos lá no Tururu. Porque se a gente parar para analisar o texto, no início a gente está falando de uma pessoa disposta. Uma pessoa disposta a evangelizar, uma pessoa disposta a levar a palavra do Senhor. E nós já estávamos na igreja há alguns meses e nós estávamos disponíveis, tanto eu quanto a minha esposa. Aqui o texto fala de alguém que foi obediente a um direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionou Filipe e Filipe foi. Nós também tivemos esse direcionamento. A partir do momento, eu vou contar mais lá para frente, mas a partir do momento em que pessoas começaram -se a chegar, pessoas começaram a mandar mensagem, querer visitar a igreja,
tanto os nossos discipuladores quanto nossos pastores começaram a ver esse direcionamento do Espírito Santo a um trabalho missionário no Tururu. E nós estávamos ali dispostos a obedecer esse direcionamento. Aqui no texto fala de alguém que encontrou uma pessoa que estava com sede de mais de Deus. O texto mostra de uma pessoa que estava disposto a ouvir mais sobre esse Deus. E lá no Tururu também nós encontramos essa sede. Nós encontramos pessoas que queriam ter esse contato novamente, estavam dispostas, estavam abertas a ouvir mais, a entender mais sobre essa caminhada. Porém, ali naquele momento elas não estavam encontrando quem as revelasse, quem as ensinasse. E foi aí que a gente entendeu que, cara, a gente precisa começar esse trabalho aqui. Claro, né, a gente tinha ali os nossos medos, nossos receios, que eu vou falar mais aqui na frente também, que isso vai acontecer, isso acontece. Porém, é a mesma coisa aqui, a gente não tem um certo receio, um certo friozinho na barriga de subir aqui, mas a gente vai, porque nós vamos na dependência. Nós vamos porque o Senhor está conosco. Amém? E é isso. Vamos lá, né? Antes de começar, eu preciso mostrar uma imagem para vocês. Não sei se deu certo colocar. Deu certo? Pronto, ó. Essa imagem aí, meus irmãos, foi dia 28 de abril de 2023. Foi quando nós iniciamos o nosso primeiro GE. O GE são 7 semanas, essa daí era a primeira semana. Eu vou falar mais lá na frente sobre cada semana, né? E aqui a gente estava aí um pouco mais com 10 pessoas, até mais, né? Tinha mais pessoas também. E essas pessoas foram as pessoas que chegaram junto conosco, falando assim, cara, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais sobre essa igreja que vocês frequentam. Pessoas até que já tinham uma certa intimidade, um conhecimento, vamos dizer assim. Conheciam Deus, assim, bem distante, né? Tinha ali a Bíblia, tinha um certo, ali uma certa conversa com Deus. Muitos até chegavam a falar de coisas boas que o Senhor fazia na vida delas. E a gente percebia que era algo bem superficial. Era algo tão pouco, mas já tão suficiente para elas ficarem felizes. Mas a gente falava, olha, é bom, mas o Senhor quer muito mais. O Senhor, Ele quer mais profundidade. O Senhor quer mais intimidade. Você precisa conhecer esse Deus. Como a gente lê lá em Ezequiel, né? Ezequiel fala, né, sobre o Senhor não quer água pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura. Ele quer profundidade. E foi aí que a gente começou a ensinar. Foi que a gente começou a mostrar para essas pessoas que nós poderíamos ser essa ponte para elas, essa ferramenta de Deus para mostrar os caminhos. Amém? E aí, meus irmãos, é interessante que dentro desse contexto de GE, nessa primeira semana, muitas pessoas começaram a querer frequentar a igreja. Muitas pessoas começaram a se reconciliar, muitas pessoas começaram a se converter. Isso meio que deu um certo, assim, assustou um pouco. Nós não precisamos, não chegamos até as 7 semanas de um GE. Foi tudo muito rápido. Eu vou mostrar mais lá na frente. Mas assim, eu até coloquei aqui, eu preciso falar isso. Nós tínhamos tudo para não dar certo. Nós tivemos muitas dificuldades. Um GE, você abrir um trabalho numa missionário numa cidade, onde a tua igreja local ela é em outro município, você tem muitos trabalhos. Não só trabalhos assim de apoio, não que a gente não teve apoio, mas tem dificuldade.
mas a gente encontra pessoas num nível pessoas feridas, em um nível que você precisa fazer um trabalho ali muito a fundo. Você encontrar raízes, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, você tem que tomar cuidado com algumas posturas. As pessoas elas já vêm com algumas coisas já enraizadas. Então nós tivemos muitas dificuldades no início, muitas mesmo. Mas como eu falei para vocês, mesmo nas dificuldades, mesmo com todos esses problemas, nós conseguimos levar, nós conseguimos trazer essas pessoas para perto da gente, conseguimos inserir essas pessoas na nossa igreja, conseguimos mostrar a visão da nossa igreja, o DNA da nossa igreja, conseguimos mostrar que aqui poderia ser diferente, que algo novo poderia acontecer na vida delas. E para a glória do Senhor, muitas dessas pessoas estão hoje conosco, através de um pequeno grupo, através de um GE, que eu digo que é uma ferramenta poderosa. Tá, Gabriel, mas vamos lá. O que é um GE? Para ser mais exato aqui. Vamos lá. O GE é uma reunião onde convidamos pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu falei para vocês, né? Tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem, mas a gente está falando no nível de profundidade. Nesse conhecer aqui é um nível de profundidade. Tem muita gente que sabe. Ah, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, ah, eu sei ali o Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará. Tudo bem. Mas você não conhece intimamente. Você não conhece intimamente. Você não sabe aquilo que agrada o coração de Jesus. E aí que a gente mostra aquela profundidade que a gente quer de conhecimento, de intimidade que o Senhor quer ter conosco. Um ambiente menos eclesiástico e litúrgico, deixando a pessoa mais desarmada e mais à vontade para questionar e expor a palavra. Em 7 semanas, você terá o objetivo de levar essas pessoas para Cristo, através de alguns estudos, sendo esses um a cada semana, com local, hora e data definido. E aí a gente inicia esse GE. E aí, meus irmãos, eu acho que eu coloquei uma outra, acho que é a frase do pastor Santos, né? Que isso me chamou muita atenção também. Quando ele falou que na caminhada cristã é mais fácil você morrer no raso do que no fundo. E essas pessoas, elas estavam no raso. O nível de conhecimento dessas pessoas, até da gente também. Quando a gente entrou, quando nós viemos para a Paz, nós viemos em dezembro de 2022. E quando nós iniciamos aqui a nossa... Foi dezembro ou foi janeiro? Foi dezembro, não foi? Dezembro, né? Nós também estávamos nesse nível. Até a gente ser inserido em célula, até a gente fazer café com o pastor, fazer todos o expresso, estação DNA, fazer toda a caminhada, até a gente entender realmente o nível de profundidade, nós também estávamos no raso. Nós estávamos morrendo. E essas pessoas também estavam no raso. E estavam morrendo. Pessoas pediam, suplicavam, pelo amor de Deus, me leva para a Paz. Me leva com vocês no carro. Eu quero conhecer a igreja. Eu preciso. Abre logo esse GE. Tem célula lá em Itapoca. Abre logo uma célula que pessoas com sede, com vontade. Demais, porque elas já estavam sentindo que estavam morrendo. Feridas, chateadas, enfim, com problemas no seu relacionamento, com problemas na sua casa. E aí, esse foi o trabalho de levar, de trazer profundidade para esse relacionamento. E aí, meus queridos, no dia 15 de maio de 2023, vê se deu certo botar, essa daí foi a nossa primeira célula, foi a Célula Conectados, né? Inauguramos a Célula Conectados no dia 15 de maio. Como eu falei, não deu tempo de... não foram 7 semanas, foi menos de 7 semanas. Não sei se é porque na terceira semana a gente fala sobre pecados e suas consequências, mas eu sei que a galera começou a vir para a igreja, levávamos também para a célula do Daniel, Filmados na Rocha. E aí a galera, não, a gente precisa, a gente quer, muita gente já convertida, muita gente reconciliando. E a gente falou assim, aí o Daniel, claro, né? A gente teve uma conversa com os nossos discipuladores, nós já havíamos feito o trilho,
E aí tivemos a bênção, né? Tivemos a bênção dos nossos pastores, dos nossos discipuladores, e nós resolvemos, então, abrir a nossa célula Conectados no dia 15 de maio de 2023. E é isso. Tá, e o GE? Aonde que eu posso abrir o GE? Estou a fim de abrir um GE. Onde é que eu tenho que abrir GE? Pô, tem que ter a minha casa aqui bonitinha, eu tenho que fazer. Não, irmão. Você pode abrir onde você quiser. Aonde o Senhor te direcionar. Você pode abrir na sua casa, você pode abrir na casa de um familiar, na casa de um amigo, você pode abrir no vizinho, na faculdade, no seu trabalho, na escola. Meu irmão, aonde o Senhor te direcionar, aonde você sentir no seu coração, você sentir paz e falar, cara, ali dá. Porque eu vou falar mais na frente sobre o Oikos. Você ter ali, ó, você entender o seu círculo de influência, você entender aonde tem pessoas ali mais brancas para colheita, onde você consegue ali acessar mais pessoas. Não adianta nada você não ter uma boa estratégia também para abrir um GE. Então, você pode abrir onde o Senhor te direcionar, o negócio é ganhar vidas para Cristo. Porque quando o cristão ele entende o que queima no coração de Cristo, que é ganhar vidas, é ganhar almas. Então, aonde você entender que ali é estratégico, ali você vai conseguir chamar pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. E é isso, trabalho. O negócio é ganhar vidas. E aí, tem um outro ponto também. Pô, Gabriel, mas eu... Sei lá, cara, eu tô aqui na igreja, mas eu não me sinto capaz, eu não me sinto... eu não tenho essa disposição, talvez eu não fui chamado para isso, eu estou meio esmorecido, já tô há algum tempo aqui, e sei lá, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir. E eu estava lendo um dia desse, e eu falei até para minha esposa, falei, cara, eu vou levar isso daí, porque eu acho pertinente, eu acho legal falar sobre isso. Quem aqui conhece Pedro? Levanta a mão. Discípulo Pedro. Todos aqui conhecem. Quem aqui crê que Pedro era um homem de muita fé? Pedro, que negou o Senhor 3 vezes. Quem aqui acredita que Pedro era um homem de muita fé? Levanta a mão aí. Tem uma galerinha boa. Eu também acredito que ele era um homem de muita fé. Pô, se a gente for parar para analisar, Pedro, ele ouviu uma pessoa ali, que ele não conhecia, passou a noite pescando, não conseguiu pegar nada. A pessoa fala, joga para o outro lado. O cara foi lá, sem titubear, jogou, obedeceu e jogou. O Senhor chamou Pedro. Todos que estavam ali pescando. Pedro também foi, sem titubear. Pedro andou sobre as águas. Também não conheço outro que tenha feito isso. Então, Pedro, ele era um homem de muita fé. Por mais que ele tenha negado o Senhor 3 vezes, eu acredito que Pedro ele tinha uma fé. Porém, quando Cristo foi crucificado, Pedro ele regrediu. Pedro voltou a ser um homem normal, um pescador. E o Senhor aparece para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, Senhor, sabes que eu te amo, então apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, pois apacente minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacente minhas ovelhas. Pedro, a partir desse momento, o ministério de Pedro começa. Poderia ter começado quando Pedro ele evidenciou o tamanho da fé dele. Poderia ter começado, o Senhor poderia ter feito esse pedido para ele quando Pedro estava grandão. No melhor momento de Pedro, onde ele demonstrava ali, eu estou contigo. Mas não, foi no pior momento. Foi no momento que ele mais estava esmorecido. Foi no momento onde ele estava se sentindo incapaz de fazer algo. Que o Senhor fala, apacente minhas ovelhas. E foi aí que Pedro começou o ministério dele, todo mundo sabe o sucesso que foi. E a mesma coisa conosco. É nesse momento que o Senhor conta contigo. É no momento que você acha que você não pode. É no momento que você se acha incapaz.
Porque é justamente nesse momento que é o poder do Senhor que vai se evidenciar na sua vida. Porque muitas vezes a gente está grandão e faz achando que é porque eu sou o bichão. Eu leio a Bíblia, eu estudo, sou teólogo, sou isso ou aquilo. Eu expulso demônios, sou tudo na igreja. Aí você vai e começa um trabalho desse achando que é na força dos próprios braços. E é aí que não dá certo. Então, quer um conselho, meus irmãos? Vá na dependência. Sentiu no coração, vá. Vá. Se o Senhor está te direcionando, se o Senhor está te mostrando pessoas, se o Senhor está... Eu tenho certeza, o Senhor pode já tá mostrando pessoas, já está mostrando locais, possibilidades. É só ir, pô. É só ir, vai na fé. Coloca o Senhor na frente. Quando entregamos nossa vida para Jesus, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? E agora, meus queridos, eu vou entrar numa parte mais... Eu falei um pouco mais assim das experiências, um pouco mais do que nós vivemos, o testemunho. A gente vai entrar agora numa parte mais teórica, uma parte mais do que realmente é, efetivamente, como é feito um GE. E aí eu vou falar sobre essas semanas. Nós estamos falando aqui de 7 semanas, com temas específicos a cada semana. E aí, vamos lá, por exemplo, vamos começar aqui na semana 1. O que nós fazemos? Lembrando que nós começamos um grupo, nós chamamos aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, pessoas que eu conheço, pessoas do meu círculo ali, sei lá, pessoas do meu trabalho, algumas pessoas que estudam comigo, pessoas que, sei lá, jogam bola comigo, enfim, chamei essas pessoas para fazer uma reunião. E aí, em cada reunião dessa, escolhi o local, hora, tudo certinho, bonitinho, toda semana sem errar. E aí você vai começar essas reuniões. E aí na primeira semana, você vai falar sobre o amor de Deus para essas pessoas. A natureza do amor de Deus, o amor ágape, a sua bondade e a promessa de salvação. Entender por que estamos nessa caminhada e o que Deus quer ter com nós. Essa é a primeira semana. E aí nós vamos para a segunda semana. Na segunda semana, nós falamos sobre o amor de Deus na criação. Deus nos criou para que tenhamos comunhão, intimidade com Ele. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Ele. Como diz lá em Gênesis 1:31. Deus diz que tudo que Ele havia feito tinha ficado muito bom. Fomos criados sua imagem para expressá-lo e representá-lo, a sua autoridade aqui na terra. E aí a gente explicando, lá, claro, existe um livro, lá existem algumas perguntas, existe uma introdução, existem algumas perguntas, né? Você vai ali mostrando para aquela pessoa. Então aqui eu estou falando superficial, mas nós temos todo um cronograma para fazer esse trabalho. Na terceira semana, a gente já vai falar sobre o pecado e suas consequências. Por que o pecado é tão sério? E quais as suas consequências? Mostrar que as suas atitudes, né, o que você planta, você vai colher coisas boas, coisas ruins. Mostrar que tudo que você faz na terra, você vai ter uma consequência daquilo. E aí a gente fala, por exemplo, lá em Romanos 3:23, o pecado nos separa de Deus. Em Romanos 6:23, a parte A, o pecado nos mata espiritualmente. Em Mateus 12, do 43 ao 45, o pecado atrai demônios. Em Mateus 12, 22, o pecado gera doenças físicas. Isso tudo a gente vai elucidando, mostrando, abrindo os olhos espirituais das pessoas. Cada vez mais entregando um alimento um pouquinho mais sólido para as pessoas. Para elas poderem entender também que essa caminhada, ela é uma caminhada muito boa. A gente entende o amor de Cristo. Nós somos alcançados por esse amor. Mas também tem renúncia, mas também tem responsabilidades. A gente precisa mostrar isso para eles também, para as pessoas também não entregarem a sua vida em vão também, né? Entender que existe, não é só coisas, não é só, oh meu Deus, é só flores, não, existe, eu sempre falo para todo mundo isso aí, para todo mundo, quando as pessoas vêm falar comigo, é porque eu tenho uma vida muito mundana, eu bebo, sei lá, eu tenho
Eu fumo, eu gosto de sair, eu gosto de ficar com as pessoas, eu tenho alguns vícios e tal. Eu sempre falo, irmão, isso daí, eu vou ser sincero com você, vai ser uma das etapas mais fáceis da sua vida, vai ser essa. De você começar a largar aos poucos essa vida. A parte mais difícil é quando você vai precisar renunciar ao seu eu. Quando você vai perceber que você vai precisar calar. Quando você perceber que você vai precisar segurar a sua língua. Quando você vai precisar pedir perdão sem estar errado. É nessa hora que você vai ver realmente se você está no caminho certo ou não. Se você está amadurecendo ou não. Então a gente precisa explicar para as pessoas. Nem sempre a caminhada ela é mais difícil para deixar vícios, para deixar certos prazeres. É difícil? É difícil também. Mas aos poucos o Espírito Santo ele vai trabalhando isso. O ambiente vai te moldando também. Muitas coisas vão acontecendo. Mas quando você percebe que você já está nessa caminhada há algum tempo, e você precisa matar o teu eu, aí você vê se realmente vale a pena continuar na caminhada. Mas vale, irmão, mas vale. Uma hora o Senhor transforma por completo, amém? E aí vamos para a quarta semana. A quarta semana nós falamos sobre o plano da salvação. Que a solução de Deus para o pecado e a sua separação foi o envio de Jesus. Apresentar a salvação como um plano divino, que envolve a morte e ressurreição de Jesus para redimir a humanidade. E aí nós vamos para a quinta semana. Quinta semana, a importância de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso daqui é muito importante. Toda vez que eu toco nesse tópico de confessar Jesus, eu lembro da conversa de Jesus com Nicodemos, que está lá em João 3, do 1 ao 6, não sei se eu coloquei. E olha essa conversa, é muito forte. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós precisamos mostrar para as pessoas, vocês precisam confessar. Vocês precisam sair daqui para cá. O novo nascimento ocorre em nosso espírito, ele é regenerado através do poder de Deus que atua através do Espírito Santo. Como diz lá em João 1,12, precisamos tomar a decisão de receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí nessa hora, nós damos a oportunidade para quem queira reconciliar, quem queira aceitar Jesus. Mas como eu falei para vocês, já teve pessoas que aceitaram na célula também, teve pessoas que já chamaram a gente para conversar, mas como foi tão direcionado pelo Espírito Santo, eu creio, e testificou no coração de muitos, não só dos nossos discipuladores, nossos pastores, mas também de irmãos aqui da igreja que vinham falar conosco. Muitas dessas pessoas elas vieram para cá. No meio desse processo, aos domingos, entregaram a sua vida para Cristo. Então isso daí, é aquela coisa, quando o Senhor está na frente, quando é direcionado pelo Espírito Santo, o trabalho fica mais leve. E aí vamos para a sexta semana. Essas duas últimas semanas são mais leves, né? A sexta semana você pode passar um filme, um documentário cristão, você pode ali tirar dúvidas do que você falou durante as semanas anteriores, você pode ali reforçar algo também, algo que você queira reforçar, que faz sentido reforçar para os irmãos. Então, essa sexta semana. E aí você também continua dando a oportunidade.
se alguém quer reconciliar, se alguém quer aceitar Jesus, porque você já está indo para as últimas semanas do seu GE. E a última semana, a 7ª semana, é uma comunhão. Você faz uma comunhão com essas pessoas. E aí, se nesse seu GE tiver pessoas suficientes para abrir uma célula, vamos abrir uma célula. Claro, se você tiver você já estiver abençoado para abrir a célula e tudo mais, ter feito o trilho, tudo certinho. E aí você pode abrir o GE, pode abrir a célula. Tiver pessoas suficientes para isso. Caso não, aí você precisa direcionar suas energias para um outro grupo. Sacudir o pó dos pés. Procurar outras pessoas. Claro, dar atenção ali sempre que possível, mandar uma mensagem. Mas se ninguém desse grupo, mesmo depois de todo esse trabalho, não quis, não reconciliou, não aceitou, não tem o que fazer. Orar, ir para um outro GE, fazer um outro GE. Mas assim, irmãos, assim, algo direcionado pelo Espírito Santo é praticamente, sabe, impossível de não ter êxito. Mas aqui a gente vai falar também algumas coisinhas que... Deixa eu ver se tem tempo. Tem. Eu separei aqui algumas coisinhas aqui que podem ser nossos inimigos nesse processo de GE. Porque assim, a gente está falando aqui muito da teoria. Né? Eu falei um pouco sobre as experiências, falei um pouco sobre o testemunho, falei sobre a teoria do que acontece durante as semanas, mas existe algo que depende muito de você também. E aí, quando eu falo de você, do líder que está ali na frente desse GE. Alguns dos nossos inimigos, alguns fatores que impedem que esse GE possa ter êxito. E eu vou falar desses fatores, que aí já é algo que a gente precisa se avaliar antes de começar um GE. E vamos lá. A primeira que eu coloquei aqui, eu já até falei antes, né? Começar apenas com as forças do nosso próprio braço. Você achar que por você, enfim, já ter uma vida na igreja, você, sei lá, ter um posicionamento dentro da igreja, ou sei lá, você ter estudos, seja o que for, influência, seja o que for. Você achar que você vai abrir um GE, tipo assim, meu irmão, não tem como dar errado. Pode deixar que é isso que tem que fazer? Não, isso aí a gente faz tranquilo. Se você for nessa pegada, você tem grandes chances de cair. Tem grandes chances do seu GE não dar certo. Você tem que ir na dependência. Você tem que ir direcionado. Olha o que diz lá em Salmos 44:3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Fazemos tudo por Deus, meu irmão. Tudo por Deus e para Deus. É tudo para Ele. O segundo fator que pode ser teu inimigo para abrir um GE. Para abrir qualquer... A gente está falando de GE, mas, irmãos, isso aqui serve também para célula, serve para tanta coisa, sabe? Claro que a gente está focando aqui no GE. Mas a segunda, falta de tempo. A gente precisa entender também que falta de tempo é diferente de falta de prioridade. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Muitas vezes falta de prioridade. É por isso que eu estava até falando para vocês que o interessante, para evitar essas desculpas, né, que não tem tempo, é você ser estratégico. Poxa, eu quero abrir um GE. Vamos fazer um estudo. Quem são as pessoas mais próximas de mim que estão precisando? As pessoas ali do meu trabalho, as pessoas do meu bairro, sei lá, as pessoas da faculdade. Saber com quem eu tenho mais acesso. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente aceita o Senhor, quando a gente começa a entrar nesse contexto de igreja, você não pode deixar virar as costas para as pessoas que antes você tinha amizade, digamos assim. Claro que você não vai estar mais frequentando os mesmos ambientes. Mas você não pode simplesmente riscar essa pessoa da tua vida. Porque porque essas pessoas, quem vai ter acesso a essas pessoas são vocês.
É muito mais fácil elas ouvirem vocês do que eu, do que o Daniel, do que o pastor Anderson. É mais fácil vocês entrarem na casa delas do que a gente. Então, é muito importante vocês, antes de pensar em abrir um GE, vocês pensarem, quem são essas pessoas? E aí a gente fala sobre essa palavrinha, né? Que quem já fez o livrinho lá o Caminhada Inicial, como é que é o nome dele? Esqueci. A gente fala sobre o oikos. O que é o oikos? Oikos é um termo grego que significa casa ou família, mas se estende para abranger o círculo de relacionamentos de uma pessoa, como familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Então você precisa entender quem é o oikos, quem são os seus oikos. E aí você tem que ir nessas pessoas e dedicar tempo. Dedicar tempo. Terceiro, fator que pode ser seu inimigo para abrir um GE. O medo, meus irmãos. O medo. Medo de abrir, medo de se comprometer, medo de ser exemplo, medo de estar tendo que se moldar, medo tendo que de amadurecer rapidamente. Medo. Medo de errar. Toda vez que eu penso nessa questão do medo, da palavra medo, eu sempre lembro, é impressionante, sempre lembro de Josué. Eu até coloquei aqui um versículo. E olha que Josué, muitos aqui conhecem a história de Josué, e olha que Josué, dos 12 que foram lá espiar a terra prometida, ele foi o único ali, junto com Caleb, que voltou, ei, não, essa terra é pra gente. As uvas são gigantes, 2 pessoas têm que carregar. Enquanto 10 falam assim, tu é doido, vamos nada. Os caras vão matar a gente. Mas mesmo assim, constantemente, o Senhor tinha que estar ali. Não temas, para Josué, não temas. Estou contigo. Olha o que diz Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito forte isso aí. Permita que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Vá, creia. Meu irmão está fazendo um trabalho lá. É Lagoa das Pedras, é que vocês estão? Forte trabalho lá. É isso aí, não pode ter medo. Se for direcionado pelo Espírito Santo, meu irmão, não tem como dar errado. O quarto, meus queridos, quarto fator, que pode ser inimigo para você que abrir um GE, desânimo em não ver os resultados esperados. Isso daí vai acontecer. Porque você pode criar até uma expectativa, você pode começar com uma certa quantidade de pessoas e de repente aquilo ali não fluir. De repente o trabalho foi direcionado ali realmente para você atingir algumas pessoas, mas na tua cabeça era para ser todo mundo. Cara, não desanima. Toda vez que eu ouço também essa questão de desânimo, eu sempre lembro de uma palavra que o pastor Samuel Azaf falou aqui sobre o inesperado do Senhor. O inesperado do Senhor ele pode acontecer a qualquer momento na sua vida, mas o inesperado do Senhor só acontece na vida daqueles que não desistem, daqueles que perseveram. Mesmo em meio às dificuldades, continua em pé. Uma hora você vai romper, uma hora as coisas vão dar certo. Você pode já estar chegando ali para buscar a sua recompensa, mas aí você acaba regredindo. Então, o desânimo pode acontecer, com os resultados que vocês estavam esperando, de repente não aconteceu, mas continue. Pode ser que aquilo ali era para salvar 1 ou 2 vidas, não 10, como você achava que era para ser. O quinto, meus queridos, isso aqui também, despreparo. Isso daqui a gente tem que tomar cuidado até em célula. Por que eu falo despreparo? Porque muitas vezes a gente deixa para fazer as coisas no dia de célula. Deixa para estudar a folhinha, deixa para se preparar, de preparar a oferta, de preparar não sei o quê. E a gente, querendo... Irmão, vocês podem até achar que não, mas as pessoas percebem. As pessoas percebem o despreparo, a desorganização, que a oferta foi feita ali no chat GPT. Até porque eles também pesquisam. Então, não adianta o GE dia de sexta.
Ou sei lá, eu botei para dia de quinta, eu vou deixar para fazer tudo na quinta-feira. Deixar para preparar uma mensagem, vou deixar para preparar um esboço, tudo na quinta-feira, aí o pessoal vai chegar, não, meu irmão, não. É antes. É fazer um estudo antes, é entender o perfil de cada um. As pessoas chegarem, já está tudo organizado. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Para as coisas do Senhor, tem que ser com decência e ordem. Não pode ser tudo na barriga, não. Sexto, esses dois últimos para mim, eu deixei por último, mas não é porque são menos importantes, não. Talvez são os mais importantes. O sexto, se preocupar apenas com o GE e não com as pessoas. Irmão, é ligar. É você estar ali junto com elas. É por isso que eu falo, é estratégia, pessoas próximas, pessoas da faculdade, do trabalho, próximas da sua casa, enfim, pessoas que você tem um contato fácil, que você tem acesso fácil, é você estar ligando, é você estar mandando mensagem, é você estar visitando. E não estar se preocupando só se o teu evento está bem feito. Não está se preocupando só se, não, a minha casa aqui é maravilhosa, eu preparo aqui um lanche maravilhoso. Aqui não tem como dar erro, não. As pessoas vêm aqui ficam. Não, meu irmão. Elas precisam de cuidado. Principalmente pessoas que não querem entrar em igreja. Como eu estou falando, o GE é uma estratégia, é uma ferramenta para pessoas que não querem, não sentem, não sentem vontade de entrar, passam na frente de uma igreja, mas não querem entrar, não querem ter contato com outras pessoas, não querem também para uma célula, porque a célula é um ambiente também ali muito, as pessoas vão querer conversar com elas, vão querer, porque a gente tem que conversar, a gente tem que dar atenção. Então o GE é isso daí, são pessoas que já estão com essa mentalidade fragilizada. E você não vai dar essa atenção para ela, você vai só achar que porque o teu ambiente está bonito, perfeito, é agradável, a pessoa vai chegar e ali vai ficar? Não vai. Pode até ficar, mas não vai vir para cá. Não vai ser alcançada. E o objetivo é esse. O objetivo não é ficar 14, 21 semanas com a pessoa no teu GE. Não é. E o sétimo, não menos importante, falta de pagar o preço. Isso aqui, meus amados, se vocês não fizerem, se você não orar pela pessoa, se você não jejuar pela pessoa, aquela pessoa está ali em uma guerra espiritual. Aquela pessoa ali, ela só aceitou ir para esse GE porque ela gosta de ti. Se você não orar, não jejuar, não se colocar na brecha, meu irmão, não adianta nada. Paga o preço. Um pastor falou, né? O pastor Santos falou. O óleo é caro. O azeite é caro. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Então, é isso. Você precisa, nessas semanas, estar pagando o preço por cada uma dessas vidas. Amém? E por fim, meus queridos, eu queria deixar aqui uma mensagem aqui, está em Mateus 28. Não terminou, tá? Não está terminando. Tem aí 9 minutos. Mateus 28, 19 ao 20, que diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que nós temos que acreditar, meus irmãos. É nessa mensagem. Meus irmãos, antes de finalizar aqui, eu preparei algumas perguntas. Eu queria chamar aqui algumas pessoas que iniciaram conosco esse GE. Eu tinha chamado 4 pessoas, mas uma não pôde vir, fez uma cirurgia. E aí eu queria chamar aqui para cima o Iago, o Douglas e a minha esposa, a Tamara. Vem aqui rapidinho. Salva de palmas aí para esse povo lindo, maravilhoso. E aí eu queria fazer algumas perguntas para eles. Eles vão falar aqui para vocês, vão dar uma coisa rápida, meus irmãos. É só o tempo que a gente está finalizando aqui mesmo. É você primeiro. Vê aí se está funcionando. Oi? Tá. E aí, meus queridos, eu vou fazer perguntas sobre esse GE, sobre esse trabalho inicial que nós fizemos lá, e eles vão compartilhar com vocês essa experiência, um pouco dessa experiência que eles passaram lá. A primeira pergunta é para minha esposa. Essa pergunta aqui é... Eu já tinha passado por essas perguntas, e essa primeira que eu passei para ela, passou uns 3 dias aí pensando, meu Deus, o que eu vou falar?
Essa primeira pergunta é o seguinte, amor, o seguinte. O que mais te custou em abrir um GE? Diga aí pro povo. Boa noite, gente. Confesso que até agora eu estou tentando formular a minha resposta. É um pouco complexa, mas eu acredito que vocês vão entender. Me custou tudo, porque custou abrir a minha casa, perder o meu medo de abrir a minha casa para outras pessoas, porque o GE ele fica no quintal da minha casa. Para entrar, para ir para o GE, para a célula, eu ia ter que passar por dentro da minha casa. Entendeu? Eu tenho 5 cachorros, entendedores. É difícil. É latir, é prender, é limpeza. É bem desafiante. Eu tive que renunciar meu tempo, porque eu tive que me dedicar a estudar, porque, como o Gabriel falou, foi muito rápido. Então, as pessoas estavam vindo, muita gente ferida, muitas mulheres feridas, eu precisava estudar, eu precisava aprender. Por mais que eu tivesse feito vários cursos, eu precisava ir mais fundo para poder acolher essas mulheres e ajudar elas na caminhada. E, ao mesmo tempo que me custou tudo, não custou nada, porque, para mim, eu falei tudo de novo, faria mais, porque quando eu comparo com o que Jesus fez por mim, é o mínimo. Amém, glória a Deus. O Iago aí. Vamos lá, Iago. Iago, o que te levou a participar do GE em Tururu? Noite de igreja. A gente só vai aqui todo domingo, mas, né, pra cantar, só pra falar com a galera, aí eu tô aqui todo mundo tremendo, né? Nem parece que eu só falta pular daqui de cima pra baixo. Mas assim, pega de novo, por favor. O que te levou a participar do GE? Pronto, há um tempo eu senti a necessidade de voltar para Cristo, né? Eu já fui da igreja de 10 até os 12 anos, me afastei dos 12 até os 22. Só que eu vivi muita coisa e tudo é pequeno, como que eu ia voltar para uma igreja com tudo que eu já tinha vivido antes? Foi aí que eu conheci a igreja através da Tamara, que a Tamara era minha cliente, e eu cheguei para a Tamara e disse, Tamara, por favor, leva para a igreja. Tamara, sério? Sabendo de todo o que eu fazia no Tururu, aí eu, sério, vim para a igreja, uma semana depois, outras pessoas também conheceram a igreja, e foi aí que surgiu o GE. E a minha vontade de fazer parte do GE foi porque eu senti a necessidade de voltar para Cristo, não tinha como voltar para Cristo, né, com tudo que eu tinha vivido no passado, e o lugar também que eu não tinha onde recomeçar. E foi aí que através da igreja, através do GE, que eu encontrei esse novo recomeço. Amém, glória a Deus. Douglas, o que foi determinante para que você permanecesse no GE até a criação da célula? Boa noite. O Iago falou, né? Subir aqui, para ficar aqui tocando é uma coisa, mas falar é diferente. Na verdade, para as pessoas que não sabem, eu era ateu, então, para mim foi um universo completamente diferente. Quando eu fui convidado, né? Quase ameaçado. Aí, na época, eu namorava com a Tainá ainda, a gente não era casado. E eu aceitei o convite de conhecer, mas como a maioria das pessoas, eu já fui muito duro com a mente de combate. Eu falei, eu posso até ir, mas por você, por respeito, né, e tudo mais. Mas fazer parte disso não fazia parte dos meus planos. Mas o que me fez estar lá foi de fato o acolhimento, foi perceber que pessoas que estavam lá, que eu julgava ser totalmente diferente, né, me acolheram, me amaram, me apresentaram um Deus que eu não fazia ideia de que fosse assim, me apresentaram uma igreja que eu desconhecia, porque a princípio eu tinha várias convicções sobre o que era igreja, sobre o que era ser crente, né, mas me foi apresentado um Deus totalmente diferente, né? E que me fez realmente continuar a querer estar e fazer parte desse projeto até hoje foi justamente isso, né? O acolhimento, a forma como as pessoas se doavam para aquilo acontecer, né? Tamara, Gabriel, foram pessoas que realmente eu acredito que o Senhor colocou na minha vida, né? Mesmo que eu não acreditasse nele, mas já havia um cuidado especial. Amém. O Iago aí. Iago, vamos lá. Essa é a última, viu?
Você acha que o GE é uma ferramenta eficaz para gerar frutos? Com certeza. Muitas pessoas, através do GE, conheceram a Cristo do céu, como eu me reconciliei, né? E eu sou prova viva disso, de que o GE, ele constrói laços verdadeiros e um discipulado verdadeiro também. E os frutos que foram plantados lá no GE, a gente ainda hoje colhe, né? Com a minha conversão, com a conversão do Douglas, com o servir no ministério, com um dia sendo discipulado e com o tempo discipulando também. Então, tudo que foi plantado lá no GE, no comecinho, ainda hoje nós colhemos esses frutos. É importante, a gente está falando do GE. O GE, que nós iniciamos no Tururu, multiplicamos, né, para a célula Avivado, Douglas, e através da célula Conectados também nós tivemos esse início desse trabalho missionário também em Uruburetama. Então, tudo isso através de um GE. É muito, muito forte. Essa é uma ferramenta poderosa. Douglas, também a última para você. Qual é a tua mensagem para quem tem dúvidas em fazer um GE? Líderes que estão aqui hoje, que já estão sentindo no seu coração que existe ali uma possibilidade, uma oportunidade de através ali do seu oicos, do seu círculo de influência, começar a acessar algumas pessoas ali e fazer um grupo e começar a apresentar esse Deus maravilhoso para elas. Eu acredito que, continuando até uma fala do Iago, né, do Gabriel também, é a questão da dependência, né, do medo. Né? Eu acredito que pior do que você ter medo, que eu acho que faz parte do ser humano ter medo, né, do novo, do desconhecido, é você continuar algo achando que está fazendo certo, mas na verdade você está fazendo errado. Você depender completamente do Senhor. Nós acreditamos muito, né, como o Iago falou, esses frutos que a gente está colhendo hoje ainda são resultados de muita perseverança, de realmente muita insistência, de amar as pessoas mesmo quando muitas vezes elas o pastor até fala, né, as ovelhas nos mordem, né, faz parte desse processo. Não desistir das pessoas. A gente costuma falar sempre isso na célula, né, também. Nós não desistimos de ninguém. Então, se você for fazer algo pensando somente no retorno que as pessoas podem te dar, não vá. Né? Vá pensando naquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida, na vida dessas pessoas. E, consequentemente, também o que Ele vai fazer, né, tem feito nas nossas vidas. Então, se é de Deus, como o Gabriel falou, se o Espírito Santo ele está ali na base, vai, continua, né, segue que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Já foi. Tá bom, meu amigo, larga o microfone. E é isso, meus amados. Por aqui nós finalizamos, para a glória do Senhor, amém? Vamos orar. Glória a Deus. Amém, Senhor Deus. Pai, eu quero te